O Brasil perdeu essa semana 10 posições no ranking de corrupção de uma ONG internacional. Qual que foi o resultado disso? A extrema-direita está fazendo um barulhão sem ler o relatório e a ONG não para de apanhar também da esquerda por conta disso. Sofia, conta pra gente um pouco mais dessa história aí que gerou muita confusão, né, pros dois lados, né? Para os dois lados, pois é. A gente está falando aí do Índice de Percepção da Corrupção, né, que é um relatório anual de uma ONG chamada Transparência Internacional. O que aconteceu é que saiu o relatório agora no início de 2024, referente ao ano de 2023, e o Brasil perdeu 10 posições, né? Então ele caiu 10 posições aí dentro desse ranking de corrupção. Então seria aí o Brasil ficou o mais corrupto. É óbvio que a extrema-direita viu isso e dá-lhe fazer barulho, né? Dizer, não, não, olha, tá vendo? Lula corrupto, PT corrupto. Agora você faz o L, né? Mas, exato, faz o L. Mas tudo isso ignorando que, se você for ler o relatório, você vai ver que a ONG aponta isso meio que como uma herança maldita do governo Bolsonaro, né? Vamos lá pro UOL, no vídeo 5 que o Sakamoto vai explicar isso pra gente. Vamos lá então. Mas o fato é que o relatório da Transparência Internacional coloca é que o governo Bolsonaro foi um governo nesse sentido de destruição e que o grande problema do governo Lula é que ou ele herdou mecanismos, né, e não alterou, não foi capaz de alterar, né? Temos a questão do orçamento secreto que deixou de existir, mas passou a ser, agora tem outro nome, tem emendas de comissão, né, que o parte desse orçamento está sequestrado pelo Congresso Nacional, e o As governo emendas continua PIX. utilizando esse processo de tomar lá da cá para compra de posições, de votos, né? Mas, e tem outros pontos que também são críticos, a indicação do Zanin, que é próximo do Lula e tantas outras coisas, mas a quantidade de pontos e que a Transparência Internacional elenca no relatório com relação ao Bolsonaro explica porque durante esses últimos anos a gente era visto como par internacional. Então você vê aí, é uma coisa que está muito relacionada ao que às heranças aí do governo Bolsonaro. Não quer dizer que o Lula, o PT não tenham responsabilidade, mas também não dá para botar tudo na conta deles, né? Agora, do lado da esquerda, a ONG Transparência Internacional apanhou muito, muito. Apanhou muito aí de gente ligada ao PT e à esquerda, mas isso obviamente seria esperado. Mas também apanhou aí da imprensa, né? A gente pode pegar e trazer um videozinho do Reinaldo Azevedo lá na Band News FM, na qual ele vai mostrar pra gente que, olha, essa ONG tem um passado aí meio sombrio, né? Ele faz um bom resumo das razões pelas quais a gente tem para suspeitar É, disso. Vamos lá. vamos ver. Transparência Internacional? Aquela cuja seção brasileira vivia em decúbito com a Lava Jato? Nas várias posições do decúbito? Ai, que é isso, depois procura. Aquela que endossou a fundação do Dallagnol com dinheiro bilionário da Petrobras, ilegal, que foi obstada pelo Alexandre de Moraes? Aquela que dava conselhos para Dallagnol, o militante de extrema-direita que está por aí. Aliás, Transparência Internacional, tá lindo. O Dallagnol hoje prometeu que ele explicar por que tudo isso que tem contra o Carlos, o Ramagem, o Jordi, é tudo injusto, é tudo absurdo, que agora ele virou um garantista. A Transparência Internacional, que andou usando o trabalho da Fundação Getúlio Vargas, que depois disse, não, nós não endossamos o uso da Fundação Getúlio Vargas, da forma como vocês estão fazendo. Que participou de um outro troço para pegar dinheiro de uma fundação da JF, também, da holding da JBS, naqueles
naquelas coisas estranhas que a Lava Jato fazia, seus acordos de leniência que pegavam bilhões. Vamos pegar esse dinheiro para combater a corrupção. E lá estava a Transparência Internacional dando orientações. Que trabalhou junto com a Lava Jato aqui no Brasil. E vocês têm a ousadia de falar isso? Pois essa questão da Lava Jato vale até a gente lembrar um pouquinho o que aconteceu. Foi dada aí uma multa bilionária para a Lava Jato pelos órgãos do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos multou a Petrobras, né? Aham. Mas daí eles prometeram que 25% desse dinheiro da multa seria investido aqui no Brasil em instituições que combatessem a corrupção. E daí o Dallagnol, assim como outros procuradores da Lava Jato, resolveram, vamos abrir órgãos contra a corrupção para receber parte desse dinheiro. Eles não podiam fazer isso como servidores públicos, então tudo bem, abre no nome da esposa deles. E a Transparência Internacional olhou e disse, tudo bem, Perfeito. ok, Né? sem O que problemas. pode dar errado, não é mesmo? Então é essa transparência internacional, né? Então é uma coisa assim, realmente existem boas questões aí para se levantar dúvidas sobre a transparência internacional. Sofia, mas isso aí é a imprensa. Tá, não são só os jornalistas que estão falando isso. Tem pesquisadores apontando essas falhas também, né? O Reinaldo já citou ali a FGV, que não gostou quando a Transparência Internacional usou dados deles, mas a gente também pode dar uma olhada no cientista social Fábio Sais Silva, que foi entrevistado pelo ICL Notícias. Você pode colocar na tela aí pra gente Está na a tela. reportagem do ICL Notícias? Ó, tá aí. A gente pode descer lá pro momento em que se pergunta, né, se há componente de falso moralismo nesse discurso anticorrupção, e o pesquisador vai responder pra gente que, lá pelos idos de 2010, um estudioso de corrupção chamado Steve Sampson escreveu sobre o que ele chamou de indústria anticorrupção, ou seja, um complexo de organizações e profissionais que faz do combate à corrupção não apenas uma causa, mas um meio de vida. A Transparência Internacional faz parte dessa indústria e interessa para ela que as pessoas se escandalizem com a corrupção no Brasil. Isso permite levantar doações que, no limite, pagam os salários dos dirigentes e do staff. Não estou dizendo com isso que o Brasil não tenha problemas de corrupção, muito pelo contrário. Mas há diferentes formas de entrar nesse debate. A divulgação desse índice me parece muito mais voltada a fazer barulho do que a contribuir com melhorias. Então foi isso aí que disse o cientista social Fábio Sais Silva. A gente pode descer mais um pouquinho para o momento que perguntam ali para ele se a seção brasileira da Transparência Internacional parece parcial. Daí a gente vai ver o que ele responde. Depois do que foi revelado com a Vaza Jato, creio que a Transparência Internacional no Brasil precisaria de um reboot. A organização desenvolveu proximidade excessiva com agentes públicos que cometeram graves abusos, com os quais dividiria o controle de bilhões em verbas públicas negociadas em acordos de leniência. Não fosse uma intervenção providencial de Raquel Dodge e Alexandre de Moraes. Não acho que nada disso seja papel de uma organização da sociedade civil. Mas, mesmo com tudo isso vindo à tona, jamais houve meia-culpa ou mudança na agência e no discurso. Até o CDE já reconheceu que houve politização da Lava Jato. A Transparência Internacional no Brasil, ainda não. A organização ainda está presa ao lavajatismo. E, assim, cada vez mais fora do seu tempo. Por que será? Não é mesmo? Por que será? Por que Entra lá será? a vírgula do Medo e Delírio. Pois é, esse tipo de instituição, né, toda essa relação que elas têm, né, com esses agentes públicos, a gente pode até lembrar, né, dessa fundação, né, da Força Tarefa, que seria administrada pelos próprios procuradores, uma coisa assim, basicamente, paga aqui que eu mesmo vou fazer a destinação desse dinheiro, né? Então essa aproximação da Transparência Internacional
com esse tipo de organização mostra que, de fato, há muito o que se questionar, tanto para um lado quanto para o outro, né? Exatamente. E aí a gente fica pensando que como boa parte da mídia hegemônica simplesmente desconsidera todas essas críticas que, ok, a gente não está dizendo que nada do que a Transparência Internacional faça é válido, mas que tem que ser sempre levado aí com algum grau de desconfiança, né? E isso, na verdade, para qualquer relatório de qualquer ONG. Nenhuma ONG é 100% isenta, né? Sempre a gente tem que se questionar sobre as metodologias que são usadas, sempre tem que ter algum nível de senso crítico, né? Quando você está observando esse tipo de relatório. Quando você olha uma ONG como a Transparência Internacional, que tem todo esse histórico, mais ainda. Mas o que você vê é a mídia hegemônica, em grande parte, meio que deixando de lado todos esses conflitos de interesse, essas críticas, e simplesmente colocando, tá vendo aí como o Brasil está ficando mais corrupto, né? E que interessante ser feito isso agora durante o governo PT. Pois é. Por que será? Por que será? Mais ecos do Lava Jato, será? Mais ecos do Lava Jato? Se faz necessário, né, a gente entender que uma ONG ela não é um órgão regulador, né? Então, e nem um órgão fiscalizador. Ele pode fazer seus relatórios, mas exatamente o que você disse, né? Qual é a metodologia, né? Quais são os seus interesses, quais são de onde vêm esses resultados, né? A gente precisa entender um pouquinho mais e a mídia hegemônica carece um pouco desse senso crítico para ir atrás um pouquinho e se aprofundar melhor antes de simplesmente noticiar. Exatamente. Eu acho que era isso que eu tinha de informação. Mais Perfeito. alguma coisa? Acho que não. Vamos continuar acompanhando, porque certamente esses questionamentos vão trazer novos desdobramentos nos próximos dias. Exato.